A noite se estendia serena sobre os campos ondulados de Castela, cobrindo com seu manto de estrelas os telhados de pedra e os carvalhos adormecidos. O ar exalava o perfume do feno recém-cortado e do alecrim selvagem, enquanto as cigarras entoavam seus cantos como um salmo ancestral. Na aldeia de Caleruega, uma mulher dormia em paz, alheia ao fato de que o destino tecia em seu ventre os fios de uma história que mudaria o rosto do mundo. Essa mulher era Joana de Asa, nobre de linhagem e ainda mais de virtude. Naquela noite, em seu sonho, teve uma visão impressionante. Um cão branco e preto, saído de suas entranhas, corria pelos caminhos do mundo levando na boca uma tocha acesa. As chamas não consumiam, mas iluminavam. Não queimavam, mas revelavam. Acordou com o coração acelerado e, ao compartilhar o sonho com seu esposo, Félix de Guzmán, ambos compreenderam que aquele filho, ainda por nascer, estava marcado pelo dedo de Deus. Os meses passaram como folhas levadas pelo vento e, finalmente, no ano do Senhor de 1075, na brisa fresca de uma manhã de verão, nasceu um menino de olhar sereno e espírito inquieto. Deram-lhe o nome de Domingos, em honra ao dia do Senhor. Não foi um choro que rompeu o silêncio, mas um suspiro suave, como se a alma do recém-nascido já soubesse que vinha ao mundo com uma missão que não lhe permitiria descansar. O pequeno cresceu entre os muros simples da casa da família, cercado por exemplos de caridade e oração. Sua mãe, Joana, ajoelhava-se ao seu lado ao cair da tarde e sussurrava salmos como se fossem contos de ninar. Seu pai, Félix, o ensinava a ver nos pobres a presença viva de Cristo. Domingos ouvia em silêncio, mas cada palavra era uma semente lançada em terra fértil. Os moradores da aldeia começaram a notar algo diferente naquele menino. Seu passatempo preferido não era correr pelos campos nem trançar coroas de flores, mas sentar-se à sombra do velho olmo e contemplar o céu. Seus olhos buscavam algo além das nuvens, além do canto das cigarras e do crepitar do trigo maduro. Era como se sua alma se lembrasse de uma linguagem esquecida, um chamado distante que só ele conseguia escutar. Certa vez, ainda menino, parou diante da igreja do povoado e contemplou o crucifixo em silêncio. Depois de um longo tempo, perguntou à sua mãe: "Mãe, por que há tantos que não conhecem a Cristo?" Joana, comovida, acariciou seu rosto e respondeu: "Porque ainda não chegou quem leve a luz onde há escuridão." Domingos permaneceu em silêncio, mas dentro dele algo ardia. Aquele fogo que sua mãe viu em sonhos começava a se acender, não em sua boca, mas em seu coração. E essa chama não deixaria de crescer, até abraçar reinos, conquistar almas e acender a tocha de uma nova era. Esta é a história de São Domingos de Guzmán, o pregador da verdade, fundador de uma ordem imortal e portador da luz que atravessou séculos de trevas. Uma história de humildade, sabedoria e coragem, que ainda ressoa nos claustros, nas cátedras e em cada rosário que se eleva ao céu com fé. Caleruega, aquele cantinho escondido entre colinas de Castela, era um lugar simples, mas em suas pedras antigas ecoavam orações de gerações inteiras. Foi ali, numa casa de nobres de coração, mais do que de riquezas, que nasceu Domingos, o terceiro filho da família Guzmán. Seu pai, Dom Félix, um cavaleiro de serviço firme e discreto, e sua mãe, Dona Joana de Asa, mulher de piedade inabalável e alma celeste, souberam desde cedo que aquele menino não pertencia inteiramente a este mundo. Desde pequeno, Domingos se mostrava diferente das outras crianças. Não se ouvia seu choro por brinquedos, nem disputava os doces à mesa. Sua alegria estava no silêncio, na companhia dos livros e, sobretudo, nas longas horas de oração à sombra do altar da paróquia. Enquanto seus irmãos corriam pelos campos,
Ele buscava as páginas das Escrituras como quem procura um tesouro escondido. Certa tarde, enquanto Joana bordava na penumbra, Domingos se aproximou com expressão serena. "Mãe", disse em voz suave, "por que há homens que vivem sem conhecer a Deus?" Joana deixou cair a agulha e o olhou, surpresa com a maturidade daquelas palavras. Não encontrou resposta, apenas lágrimas nos olhos. Entendeu que o fogo que vira em sonho começava a arder com força. Aos 14 anos, com o consentimento da família, Domingos foi enviado para viver com seu tio Arcipreste em Gumiel de Izã, a fim de se formar nas disciplinas eclesiásticas. Lá recebeu os primeiros ensinamentos e aprendeu o canto gregoriano. Mas sua sede de conhecimento o levou a Palência, cidade do saber, onde mergulhou por quase uma década nos estudos de teologia e filosofia. Palência era, na época, um centro fervilhante de debates e doutrinas, mas também marcada por extrema pobreza. A fome assolava os mais frágeis, e muitos morriam nas ruas sem que ninguém lhes estendesse a mão. Foi então que Domingos tomou uma decisão que marcaria para sempre o rumo de sua vida. Na penumbra de sua cela, com os livros alinhados como amigos silenciosos, olhou um a um aqueles volumes sagrados e preciosos, manuscritos adquiridos com esforço e dedicação. Com o rosto sereno, tomou-os nos braços e foi até a praça do mercado. Ali, vendeu-os um por um. Com as moedas nas mãos, percorreu casa por casa, entregando pão, azeite e cobertores aos necessitados. Um de seus colegas, comovido, lhe perguntou: "Domingos, como consegue se desfazer do que tanto ama?" E ele respondeu sem hesitar: "Como posso estudar sobre peles mortas enquanto homens vivos morrem de fome?" Aquele gesto incompreensível para muitos foi o primeiro sinal do que seria toda a sua vida, uma renúncia constante a qualquer bem pessoal por amor ao próximo e à verdade. Os mestres da universidade viam nele uma sabedoria precoce e uma autoridade silenciosa. Não levantava a voz, mas quando falava, todos escutavam. Sua humildade era tamanha que, mesmo sabendo mais do que muitos de seus professores, jamais buscava reconhecimento. Dormia pouco, comia com simplicidade, e seu único luxo era o tempo que passava em oração. À noite, enquanto a cidade dormia, Domingos se levantava e ia ao oratório. Ali, ajoelhado diante do sacrário, orava em voz baixa, suplicando pelos pecadores do mundo. Não pedia sabedoria, nem glória, nem fama. Pedia apenas almas. "Senhor", sussurrava, "não me deixes viver, se não for para salvar almas." Aquele jovem estudante já não era apenas um erudito. Era uma chama acesa por Deus, buscando iluminar com a verdade os recantos mais sombrios da alma humana. E embora ainda não soubesse, seu destino o levaria além de Palência, além de Castela, até se tornar fundador, reformador e reflexo vivo do Evangelho. Assim nascia a promessa, não escrita em papel, mas na carne viva de um coração consagrado. São Domingos ainda não era santo, mas já caminhava rumo ao mistério que mudaria para sempre o rumo da Igreja. A cidade de Palência, naquele século XII, era um cruzamento entre o saber e a fé. Suas ruas, ladeadas por torres românicas e conventos austeros, acolhiam eruditos de toda a Castela e jovens vindos de aldeias remotas em busca de luz para o entendimento. Entre eles estava Domingos de Gusmão, vindo de Caleruega com a alma disposta e o coração em vigília. Durante 10 anos, Domingos mergulhou nos estudos com uma disciplina implacável. Era visto caminhando pelos claustros com os lábios em silêncio e os olhos ardentes. Filosofia, lógica, retórica e teologia preenchiam seus dias, enquanto as noites eram consagradas à oração e à meditação. Memorizava as Escrituras como quem guarda uma carta de amor e debatia com rigor, mas sempre com humildade. Certa vez, um de seus mestres,
Impressionado com sua sagacidade, perguntou: "O que buscas, jovem Gusmão? O saber? A cátedra? A fama entre os doutos?" E Domingos, com os olhos fixos no crucifixo, respondeu: "Busco a verdade, mas não a verdade para mim, e sim aquela que salva almas." Não eram palavras vazias. Numa época em que muitos buscavam o saber por ambição, ele o fazia por vocação. Mas o destino, como chama que se inclina com o vento, começava a mostrar-lhe que nem tudo se encontrava nos livros. Uma grande fome assolou a região. Os campos secaram, os mercados esvaziaram-se, e o povo mendigava às portas das igrejas. Os estudantes seguiam suas lições. As bibliotecas permaneciam cheias, mas as ruas gritavam de dor. Domingos não pôde ficar indiferente. Vendeu seus livros, os mais preciosos, cópias únicas dos padres da igreja, códices iluminados à mão, tratados de lógica cobiçados por outros, e com o dinheiro comprou trigo, azeite e vinho. Então saiu pelos subúrbios repartindo alimento, cuidando de feridas, acariciando a cabeça de crianças órfãs. "Mas, irmão", disse-lhe um companheiro consternado, "esses livros eram tua herança. O que farás sem eles?" Domingos baixou o olhar e respondeu com doçura: "Como posso estudar sobre o amor se não o pratico? De que serve ler sobre Deus, senão o encontro no rosto de quem sofre?" Esse gesto se espalhou por toda a Palência como um raio de luz num céu escuro. Alguns o tomaram por louco, outros por santo. Mas ele não buscava aprovação. Em silêncio, começava a ouvir um chamado que não vinha da academia, mas do coração ferido do mundo. Foi então que decidiu abraçar a vida clerical. Recebeu as ordens menores com recolhimento e logo se uniu ao cabido dos cônegos regulares da Catedral de Osma, cuja vida austera e comunitária correspondia melhor ao ardor do seu espírito. Ali encontrou uma regra vivida, uma fraternidade no serviço e a possibilidade de unir contemplação e ação. O bispo Diogo de Acebes, seu superior e amigo, via em Domingos uma clareza de alma raramente encontrada. Com frequência, o chamava para junto de si, não apenas por seu conhecimento, mas por seu discernimento prudente e oração incansável. Em longas caminhadas pelos claustros ou diante do altar nas horas noturnas, o jovem clérigo meditava sobre uma inquietação que se tornava cada vez mais viva. Como levar a luz de Cristo àqueles que vivem nas sombras do erro? Como devolver a alma àqueles arrastados pelos ventos da mentira? Certa noite, enquanto orava prostrado sobre as pedras frias da igreja, uma frase brotou em seu interior como um eco divino: "Vai e prega, pois o mundo morre de fome da verdade." A partir daquele instante, compreendeu que não bastava ler, nem ensinar protegido por um púlpito. Era preciso sair, caminhar, falar, encarnar-se na dor do outro e anunciar com palavras e obras a misericórdia que havia transformado sua vida. Palência lhe dera o alimento do intelecto, mas o sofrimento do povo lhe revelara a urgência de uma missão. Domingos de Gusmão levantou-se então com um propósito firme. Sua vocação não seria a cátedra, mas a estrada. Não a pena, mas a palavra viva. Não a ascensão eclesiástica, mas a descida até as almas perdidas. Assim, entre ruínas de livros e pão repartido, não nasceu um sábio, mas um pregador. Aquele que aprendera a ler a alma em meio à fome, agora se dispunha a ler o mundo com os olhos de Cristo. Era o ano do Senhor de 1103, quando o bispo Diogo de Acebes foi convocado pelo rei Afonso VIII para uma missão diplomática que o levaria à Dinamarca. A longa e acidentada viagem não seria feita sozinho. Acompanhava-o Domingos, seu inseparável companheiro, a quem considerava não apenas um auxiliar fiel, mas um verdadeiro filho espiritual. Ambos partiram com humildade e passo leve, cruzando os Pirineus e adentrando as terras do sul da França. Foi ali,
no Languedoc, que Domingos contemplou pela primeira vez a sombra que obscurecia o coração da Europa, a heresia albigense. Os cátaros, como também eram chamados, pregavam uma doutrina severa, dualista, inimiga da carne, do mundo e da igreja. Rejeitavam os sacramentos, negavam a encarnação do Verbo, desprezavam a cruz. E o mais doloroso, com sua falsa pureza, arrastavam multidões sedentas de autenticidade, sem saber que abraçavam o abismo do erro. Domingos e Diogo hospedaram-se em uma estalagem em Toulouse. Ali, entre uma refeição e outra, o jovem clérigo travou uma conversa com o estalajadeiro. Foi um diálogo longo, apaixonado, que se estendeu até o amanhecer. E quando o sol nasceu, aquele homem havia renunciado à heresia e abraçado a fé católica. Aquele primeiro fruto foi um sinal. Domingos compreendeu que decretos e condenações não bastavam para vencer o erro. Era preciso pregar. Era preciso amar. Era necessário caminhar como os apóstolos, descalço e sem ouro, sem outra riqueza senão a verdade de Cristo. Ao retornarem à Espanha, expuseram ao Papa Inocêncio III a gravidade da situação no sul da França. O bispo Diogo pediu permissão para renunciar à sua sede episcopal em Osma e se consagrar à missão entre os hereges. O Papa não autorizou a renúncia, mas abençoou a iniciativa de enviar pregadores que combatessem a heresia com o testemunho evangélico. Domingos não voltou. Permaneceu naquela terra, sozinho no início, depois acompanhado por alguns irmãos. Percorreu vilas, praças e caminhos empoeirados, debatendo com hereges, confortando os confusos, consolando os que haviam perdido a fé. Não usava mantos bordados, nem era escoltado. Ia a pé, com o breviário no peito, a cruz no coração e o rosário na mão. A pobreza foi seu estandarte, e a mansidão, seu escudo. Não respondia aos insultos com raiva, nem às ameaças com violência. Dormia no chão, comia pão seco e passava as noites em oração, rogando pela conversão daqueles que o rejeitavam. Mais de uma vez foi visto prostrado diante de um altar, banhado em lágrimas, dizendo: Senhor, o que será dos pecadores? A luta era desigual. Muitos dos hereges eram dialéticos habilidosos e seu modo austero de vida lhes conferia credibilidade. Mas Domingos não se deixava intimidar. Sabia que não bastava vencer nos argumentos, era preciso conquistar pela caridade. Certa vez, desafiado a um debate público com diversos líderes albigenses, Domingos aceitou com simplicidade. O encontro durou dias e, ao final, os presentes reconheceram a força de sua palavra e a pureza de sua alma. Alguns abandonaram a heresia. Outros começaram a duvidar. Todos saíram diferentes. Foi nesse período que, segundo a tradição, a Virgem Maria lhe apareceu, entregando-lhe o rosário como arma espiritual para combater o erro. Ensinou-o a pregá-lo com fervor e a confiar em seu poder para abrir corações endurecidos. Desde então, Domingos jamais se separou daquela coroa sagrada. Pelos caminhos de Occitânia, erguia-se a figura do pregador pobre, coberto pela poeira das estradas, interpelando com doçura, corrigindo com firmeza e anunciando uma verdade que não era sua, mas daquele que o enviava. O fogo que sua mãe viu em sonhos havia se acendido, não apenas nele, mas nos que o ouviam. Assim nascia sua vocação de pregador. Uma vocação que não seria moda passageira nem impulso momentâneo, mas o fundamento eterno de uma missão que mudaria a história da Igreja. A partir do sul da França, entre muros rompidos pela dúvida e almas feridas pelo erro, começava a se formar a Ordem dos Pregadores, e com ela, um novo amanhecer para a verdade. Os sinos de Toulouse ecoavam entre as ruelas de pedra como um chamado sagrado ao despertar da fé. Era o ano de 1216 e a cidade, marcada pela tensão entre a ortodoxia e a heresia, ardia em sede espiritual. No meio dessa encruzilhada,
Uma figura vestida de branco e preto caminhava com passo firme, sem buscar aplausos nem poder, mas sim almas. Seu nome era Domingos. O fruto de anos de missão, oração e lágrimas começava a brotar. Ao seu redor haviam se reunido jovens de coração ardente, desejosos de pregar a verdade como ele o fazia, com clareza doutrinal, vida austera e amor sem medida. Mas não eram monges nem soldados, nem clérigos de corte. Eram algo novo, algo que ainda não tinha nome, mas já tinha fogo. Domingos compreendeu que a luta contra a ignorância e o erro não podia depender apenas do esforço individual. Era preciso uma comunidade, uma ordem, uma nova milícia do Verbo que percorresse os caminhos da Europa com a Escritura numa mão e a misericórdia na outra. Assim, em Toulouse, fundou a Ordem dos Irmãos Pregadores, não para encerrar seus membros atrás dos muros de um mosteiro, mas para enviá-los como tochas vivas ao coração do mundo. Não para acumular riquezas, mas para viver de esmolas. Não para brilhar com títulos, mas para desaparecer no anonimato do serviço. Quando lhe perguntaram por que não adotava a regra de uma ordem já existente, ele respondeu com simplicidade: porque Deus quer uma nova semeadura, e essa semente precisa crescer com raízes na pobreza, no estudo e na pregação. Escolheu a regra de Santo Agostinho por seu equilíbrio entre vida comum e apostolado e pediu ao Papa Honório III a aprovação oficial. O pontífice, tocado pelo testemunho daquele homem, concedeu a aprovação em 22 de dezembro do ano 1216. Nascia assim, diante dos olhos do mundo, a Ordem dos Pregadores. Mas nem tudo foi júbilo. A heresia continuava a se espalhar e os inimigos da verdade não descansavam. Domingos e seus irmãos enfrentaram zombarias, ameaças e calúnias. Alguns foram apedrejados, outros expulsos de vilarejos inteiros. Às vezes dormiam ao relento, outras vezes partilhavam um pedaço de pão em silêncio, dando graças. Certa noite, um dos frades lhe confessou, tremendo de cansaço: Padre Domingos, será que essa vida não é dura demais? Não existe outro caminho? E ele, olhando-o com ternura, respondeu: sim, existe outro caminho, o do mundo. Mas ele não conduz à salvação. O nosso é estreito, mas leva ao céu. Não vês quantas almas esperam ser despertadas? A comunidade crescia. De Toulouse, os frades foram enviados a Paris, Bolonha, Roma. A pé, com uma Bíblia ao peito e um sorriso nos lábios, aos palácios dos sábios e às cabanas dos camponeses. Pregavam em praças, mercados, igrejas vazias. Falavam com hereges, conversavam com céticos, rezavam com pecadores. E não eram palavras vazias, eram flechas de luz. Muitos retornavam à fé, outros pediam o batismo. Alguns caíam de joelhos ao ouvi-los, como se reconhecessem neles o eco perdido do evangelho primitivo. Domingos não liderava com ordens, mas com o exemplo. Jejuava mais que todos, orava mais que todos, servia como o último. Era visto varrendo o claustro, remendando as túnicas dos irmãos, consolando quem duvidava. Sua autoridade nascia da humildade. Certa vez, durante um debate público com um grupo de cátaros, Domingos defendeu com tal clareza a divindade de Cristo que um dos hereges, com lágrimas nos olhos, exclamou: este homem não fala como os outros, fala como quem viu o que prega. E era verdade. Ele não pregava doutrinas aprendidas, mas verdades vividas. Sua alma era um altar aceso. A Ordem dos Pregadores não demorou a se espalhar por toda a Europa, e com ela renasceu a esperança de uma igreja mais pobre, mais sábia, mais missionária. Nos séculos seguintes, seus frades seriam teólogos, missionários, mártires e santos. Mas tudo começou ali, em Toulouse, com um homem que não buscou fundar nada, mas salvar tudo. Assim, entre debates, perseguições e conversões, ergueu-se uma nova coluna para o cristianismo medieval:
Uma coluna feita de oração, estudo e pobreza. Uma coluna que continua de pé séculos depois, levando o nome e o espírito de São Domingos de Gusmão. Era um tempo em que os tronos tremiam diante dos exércitos e as cidades se protegiam com muros de ferro e medo. Mas, em meio a um mundo ferido pelo barulho das armas e pelo gemido das doutrinas erradas, um grupo de homens avançava descalço, sem espada nem armadura, sem outro estandarte que a cruz e sem outra riqueza que o Evangelho. Eram os frades de Domingo. Desde Toulouse, partiram aos pares, como os apóstolos, rumo às cidades do saber, Paris, Bolonha, Roma. Iam sem dinheiro, sem montaria, sem recomendações humanas. E, no entanto, carregavam consigo uma força que nem as portas do inferno podiam resistir. A palavra viva, nascida do estudo, da oração e da penitência. Em Paris, os jovens universitários ouviam admirados aqueles pregadores que falavam sem adornos, mas com um fogo que queimava a alma. Em Bolonha, as multidões se apertavam nas praças para escutá-los. Em Roma, até os cardeais abaixavam o olhar ao cruzar com sua túnica gasta e seu rosto iluminado pelo jejum. Enquanto outros organizavam cruzadas com lanças e soldados, Domingo respondia com o rosário e a pregação. Enquanto alguns enxergavam inimigos entre os hereges, ele via filhos perdidos. Sua luta não era contra os homens, mas contra as trevas do erro. E sua arma não feria, curava. Não buscava impor, mas convencer. Não condenar, mas resgatar. Para ele, cada alma era uma joia caída na lama, que precisava ser levantada com paciência, lavada com lágrimas e devolvida ao coração de Deus. Seus frades não se sentavam em tronos nem em cátedras douradas. Sentavam-se nos átrios, nos pátios das universidades, nas portas das igrejas. Liam à noite, ensinavam de dia, jejuavam com alegria e dormiam pouco. Sua vida era um estudo constante, não só dos livros, mas dos homens. É preciso falar ao coração, dizia Domingo. Mas para isso, é necessário primeiro escutá-lo. Formou pregadores, sim, mas também formou teólogos que mudariam a história do pensamento cristão, como o Santo Tomás de Aquino, que ainda não havia nascido, mas beberia da fonte aberta por Domingo, e formou santos, homens simples que transformavam cidades inteiras com seu testemunho silencioso. Enquanto a ordem se expandia como uma chama que não consome, mas ilumina, ele não descansava. Orava mais do que dormia. Passava as noites prostrado no chão da capela, com os braços em cruz, chorando pelos pecadores. Senhor, dizia com voz entrecortada, tem piedade do teu povo. O que será dos pecadores? Numa noite, um de seus irmãos o encontrou chorando amargamente, como se carregasse em sua alma o peso de todos os que se afastavam de Deus. Perguntou-lhe, Padre, por que sofre assim? E Domingo respondeu, porque uma alma que se perde me dói mais do que 1000 corpos que morrem. Seu amor não era abstrato. Era concreto, pessoal. Chamava os irmãos pelo nome. Conhecia suas dúvidas, suas lutas, suas feridas. Corrigia com firmeza, mas abraçava com ternura. Para ele, não havia tarefa pequena, nem alma indigna. Quando um frade adoecia, era ele quem preparava a comida. Quando o outro duvidava, tomava sua mão e dizia, não temas, o Senhor te ama mais do que você pode imaginar. Assim, pedra por pedra, oração após oração, a ordem dos pregadores se erguia como uma coluna invisível em meio a um mundo vacilante. Não construíam castelos, mas corações. Não levantavam muros, mas caminhos para o céu. O mundo os observava com estranheza. Como podiam conquistar sem armas? Como podiam convencer sem ouro? Como podiam ser tão pobres e, ao mesmo tempo, tão poderosos? A resposta era só uma: porque estavam cheios de Deus. E Santo Domingo
Com os pés na terra e a alma no céu, seguia caminhando. Não buscava fama, nem cargos, nem honra. Só buscava a Cristo e a cada alma que ainda não o havia encontrado. Os dias de São Domingos se dividiam entre a pregação ardente, a oração silenciosa e a pobreza escolhida. Mas, à medida que sua alma mergulhava nos mistérios de Deus, começaram também a cercá-lo graças místicas que ele não pedia e milagres que não buscava. Como se o céu quisesse confirmar, com sinais visíveis, a força invisível de sua missão. Era comum que seus irmãos o encontrassem na capela, absorto em oração, com o rosto banhado em lágrimas e o corpo levemente suspenso do chão, como se o peso da carne se tornasse leve diante do fervor do espírito. Outras vezes, dizia-se que ao passar por lugares contaminados pela heresia, percebia-se no ar um perfume doce, inexplicável, como o aroma de uma presença santa. No entanto, o maior dom que ele recebeu não foi uma levitação nem uma cura. Foi uma arma de paz, nascida não da lógica, mas do amor. Um presente que marcaria a história da Igreja até hoje: o Santo Rosário. Segundo a tradição, foi numa noite de profunda aflição, quando seus esforços contra a heresia pareciam não dar frutos, que Domingos se retirou a uma floresta próxima para clamar a Deus. Prostrou-se sobre a terra, jejuou e orou com súplica ininterrupta: Senhor, o que mais posso fazer pelo teu povo? Como despertar os corações endurecidos? E então, no meio da noite estrelada, uma luz envolveu a clareira. A Virgem Maria lhe apareceu, vestida com uma brancura celestial, com o rosto sereno e a ternura infinita de uma mãe. Em suas mãos segurava um colar de contas e com voz suave disse: Meu filho, anuncia o meu saltério. Ele será a arma contra o erro, o consolo dos humildes e o escudo dos justos. Com ele, os corações se abrandarão, as mentes se iluminarão e o inferno recuará. Desde então, Domingos tomou aquele presente como um mandato sagrado. Começou a ensinar a todos, camponeses, irmãos, crianças e nobres, a rezar o rosário, a repetição simples da Ave Maria, entrelaçada com a meditação dos mistérios da vida, paixão e glória de Cristo. Não era apenas uma oração, era uma escola de fé, um catecismo da alma, um evangelho em miniatura. Ao pregar nas aldeias mais endurecidas, não começava com argumentos complicados, mas com o rosário rezado em voz alta, junto ao povo. E pouco a pouco, as lágrimas caíam, os corações se abriam, e os erros recuavam diante da pureza do amor mariano. O rosário se tornou tocha em meio às trevas. Onde a heresia semeava desespero, esse colar de contas unia o céu e a terra. Era tão simples que qualquer um podia rezar, e tão profundo que ninguém esgotava seu mistério. E nas mãos de Domingos tornou-se arma de conversão, bálsamo para os enfermos e consolo para os moribundos. Um dia, um irmão que o acompanhava perguntou: Padre, por que insiste tanto em ensinar o rosário se alguns o consideram coisa de criança? E ele respondeu com um sorriso: Existe oração mais perfeita do que aquela que une nossa voz à da Mãe do Salvador? O demônio teme mais uma Ave Maria rezada com fé do que 1000 palavras sem amor. Os milagres se multiplicavam. Dizia-se que onde o rosário se espalhava, a peste cessava, as famílias se reconciliavam e as almas voltavam para o redil da igreja. Não por superstição, mas porque a oração humilde, constante e confiante abria uma brecha na dureza do mundo. Domingos não buscava fama por isso, jamais se atribuiu mérito algum. Sempre apontava para o alto e dizia: Não sou eu, é a Virgem quem age. Eu sou apenas seu cão que leva a tocha. Assim, a visão que sua mãe teve em sonho ganhava novo sentido. Aquele filhote que levava uma tocha acesa pelo mundo não era só símbolo da sua pregação, mas do rosário,
que se tornaria chama viva na história da piedade cristã. E enquanto os reinos se agitavam, as guerras explodiam e os erros se multiplicavam, o rosário seguia pendurado nos cintos dos frades dominicanos como estandarte de misericórdia em tempos de trevas. O pregador incansável havia recebido do céu uma semente que jamais deixaria de florescer. São Domingos não fundou apenas uma ordem. Fundou uma escola de oração que, séculos depois, ainda floresce nas mãos trêmulas dos idosos, nos lábios das crianças, nas trincheiras da dor e nos altares do mundo. Porque onde há um rosário rezado com fé, ali está também a luz de Domingos, ardendo com a chama da verdade. O corpo que havia percorrido a pé os caminhos da Europa, que suportara o frio dos invernos e a dureza dos jejuns, começava a ceder. A carne estava consumida, os olhos encovados, e a voz, que um dia ressoou em praças e templos, agora era apenas um sussurro. Mas, por dentro, São Domingos ardia com a mesma chama que o inflamava desde a infância. Já se haviam passado 5 anos desde a fundação de sua ordem. A semente havia germinado. Os frades pregavam na França, Alemanha, Inglaterra, Itália e além-mar. As universidades abriam suas portas à sabedoria de seus teólogos. O rosário florescia nos lares humildes, e os pobres, os pecadores e os esquecidos sabiam que existia um lugar onde a verdade era anunciada com misericórdia. Domingos, no entanto, não buscava reconhecimento. Não havia erguido palácios nem almejado tronos eclesiásticos. Sua cátedra havia sido a rua, seu púlpito, o coração dos homens. Agora, esgotado pela entrega, retirou-se para Bolonha, cidade que havia abraçado sua causa com fervor. Ali, entre os muros simples do convento, preparou-se para morrer como viveu, em silêncio, em oração, em completa pobreza. Não possuía cama própria. Dormia sobre uma tábua, coberto com um hábito remendado. Ainda assim, sua alma era um templo aceso pela presença divina. Ao perceber que o fim se aproximava, reuniu seus frades. Alguns choravam em silêncio, outros o olhavam fixamente, como se quisessem guardar seu rosto para sempre. Ele, com voz serena, deixou seu último ensinamento. Tende caridade, conservai a humildade, vivei na pobreza voluntária. Depois pediu para ser colocado no chão nu sobre cinzas, e ali, deitado como um servo que entrega sua obra ao Senhor, pronunciou suas últimas palavras. Meu Deus, tu és tudo para mim. E sua alma, como um sopro suave, subiu ao céu. Era 6 de agosto do ano 1221. O sol brilhava sobre Bolonha, e uma nova estrela começava a brilhar na igreja. Não houve pompa em seu enterro, apenas orações, lágrimas e uma paz estranha que se espalhava como perfume pelo convento. Mas poucos dias depois, começaram a circular relatos de milagres. Doentes curavam ao tocar sua tumba. Hereges se convertiam ao ouvir seu nome. Frades sonhavam com seu sorriso sereno. O Papa Gregório IX, que o conhecera em vida, disse sobre ele: Conheço Domingos. Nunca vi nele mancha alguma. É verdadeiramente um santo. E o canonizou apenas 13 anos após sua morte. Seu corpo foi sepultado em Bolonha, mas sua obra não conheceu sepultura. Pelo contrário, a partir daquele momento começou a florescer com uma força que nem os séculos, nem as tempestades conseguiram apagar. A ordem dos pregadores se espalhou pelo mundo. Formou santos como Tomás de Aquino, Catarina de Sena, Vicente Ferrer, Rosa de Lima e tantos outros. Formou missionários, confessores, mártires, teólogos, contemplativos e pastores. Mas, acima de tudo, formou pregadores, homens e mulheres cuja única ambição era anunciar a verdade que salva. O rosário, seu legado mariano, seria nos séculos seguintes a devoção mais difundida da Igreja. Simples e profundo, seguiria guiando almas por caminhos de graça e salvação.
Hoje, séculos depois, seu nome ainda ressoa com a mesma força de então. Em cada convento dominicano, em cada pregador da palavra, em cada alma que reza o rosário com fé, vive a luz daquele cão de Deus que incendiou o mundo com a tocha do Evangelho. São Domingos de Gusmão não buscou fama nem glória. Quis apenas que ninguém morresse sem ter ouvido a verdade. Seu corpo repousa na terra, mas sua voz, seu fogo e seu legado continuam ardendo como uma chama que o vento não apaga, mas espalha. E assim o menino nascido em Caleruega, que vendeu seus livros para dar pão aos pobres, tornou-se farol imortal da igreja. Um pregador que não morrerá enquanto houver quem reze, quem estude, quem pregue e quem ame. A história de São Domingos não terminou em Bolonha, nem se apagou com o pó dos séculos. Sua tumba não foi encerramento, mas semente. Seu silêncio não foi ausência, mas eco. E sua morte, longe de encerrar um ciclo, foi a centelha que acendeu uma chama destinada a atravessar gerações inteiras. Hoje, aquele menino que sonhava com o céu nos campos de Caleruega vive em cada palavra pronunciada com verdade. Vive em cada pregador que sobe ao púlpito sem outro temor que o de faltar à caridade. Vive em cada frade que estuda à noite à luz de uma vela. Vive em cada mulher simples que, com o rosário entre os dedos, oferece sua jornada pela conversão do mundo. Sua voz ainda ressoa nas salas de teologia, onde os discípulos de São Tomás de Aquino, o maior de seus filhos espirituais, continuam desvendando os mistérios da fé com mente clara e coração orante. Ressoa nos conventos de clausura, onde as dominicanas elevam sua oração como incenso perpétuo. E ressoa nas missões, nos povoados esquecidos, nos recantos onde a luz mal chega. Mas a palavra alcança. Num tempo de confusão e ruído, sua vida é farol. Numa era de relativismos, sua doutrina é rocha. Num mundo em que muitos gritam e poucos escutam, São Domingos recorda que só quem reza bem, prega bem. Ele não fundou sua obra por ambição, mas com lágrimas. Não deixou tesouros materiais, mas um legado que continua transformando almas. A humildade, a caridade e a pobreza voluntária que pediu a seus filhos se tornaram caminho para aqueles que desejam uma vida entregue, lúcida e fecunda. Hoje, cada vez que um pregador acende seu coração com o fogo do Evangelho, Domingos está ali. Cada vez que uma alma nas trevas encontra no rosário um fio de esperança, ele sorri da glória. Cada vez que a verdade é dita com amor, sua missão continua. São Domingos de Gusmão é mais que um fundador. É pai dos pregadores, protetor da fé, apóstolo da verdade, chama que não se apaga. E enquanto houver no mundo alguém que busque a Deus com ardor, que pronuncie seu nome com reverência, que viva para ensinar, amar e salvar, sua obra viverá. Porque o fogo que ele acendeu não é humano, é o fogo do Espírito. E esse fogo não se apaga. São Domingos de Gusmão, luz da Igreja, trombeta do Evangelho, semeador da verdade em tempos de sombra, pai das almas sedentas, sentinela da doutrina e apóstolo do Rosário, rogai por nós.